Eu acabei de abrir o meu gráfico agora, tá? Esse daqui é o gráfico do mini índice. E seguindo esse fluxograma, a primeira coisa que eu quero fazer é sempre olhar o gráfico âncora. O que seria o gráfico âncora? O gráfico âncora é sempre o nosso gráfico maior. E a gente começa pelo tempo gráfico de 15 minutos. Primeiro passo, eu quero ver o que está acontecendo no fucking 15 minutos. No caso do 15 minutos, a gente percebe que o mercado está em uma movimentação de alta, o mercado está descendo, tá? E o mercado está em uma movimentação de alta novamente. E nesse momento ele está descendo. Em tese, o que acontece é que o mercado tende a retornar à descida, mas isso vai depender do que vai acontecer no que a gente chama do Fibonacci. Tá? Então, o que acontece? A gente está com esse mercado subindo no dia de hoje, tá? 26 de março, agora são exatamente 14 horas e 14 minutos aqui, ó, tempo igual. A gente vai pegar a retração do Fibonacci daqui de baixo e vamos traçar até lá em cima. A gente vai ver que o mercado está exatamente chegando nesse ponto de retração. O que eu quero fazer? Eu quero no gráfico âncora marcar esses dois níveis aqui. Esse nível e eu quero marcar este nível aqui também. Beleza. Após isso eu posso deletar e eu ver que ficou com dois níveis aqui ó, marcados no gráfico. Inclusive deixa eu dar uma leve aumentadinha neles só para ficar mais visível. Ok. Vamos lá. Eu acabei de abrir o gráfico, eu estou te mostrando como que a gente analisa o gráfico desde a abertura da plataforma, beleza? A gente começa então no gráfico 15 minutos. No gráfico de 15 minutos o mercado está caindo, fazendo um pullback. No entanto, ele está dentro dessa região aqui de suporte que se chama Fibonacci. Tá? Essa região se chama Fibonacci. Beleza. Com base nisso, o que a gente faz agora? Com base nisso, após olhar o gráfico âncora, que se chama, a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto. Nesse caso, vamos começar pelos 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o mercado anteriormente estava tendo esse tipo de movimentação aqui, ó, subiu, aí consolidou aqui um pouco, aí desceu e aí explodiu. Certo? Hoje na abertura em gap de baixo, o mercado explodiu para alta. Você poderia ter operado essa compra aqui, ó, assim como diversos outros alunos meus operaram com base na fórmula 3x3, que é um outro método. Beleza. Agora, se eu pegar essa área aqui ó, de consolidação aqui atrás, ó, esse fundo, esse topo duplo, e eu arrastar para cá, eu vou ver que o mercado está voltando então nessa região. Certo? O que antes era uma resistência, agora pode ser que se torne um suporte. Então, dentro de toda essa região onde o preço está nesse exato momento, a gente está numa região muito forte de suporte. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o mercado estava subindo, aí o mercado desceu, certo? E aí o mercado subiu de novo, fez um topo duplo, né, no caso aqui, ó, fez uma resistência, e aí desceu de novo. Opa, e aí desceu de novo. Se eu esticar esse topo duplo para cá, a gente vai ver que o mercado está em um nível de resistência. Né? No caso que antes era resistência, agora virou um suporte no caso. Se eu pegar esse fundo aqui ó, e arrastar para cá, a gente vai dar de cara bem no meio desse nível, esse nível de Fibonacci, tá? Que estava exatamente aqui. Então a gente vai estar de cara nesse nível de Fibonacci. A gente percebe então que o mercado realmente está numa área propícia para compra, uma área de suporte. Com base nisso, o que eu vou fazer? Qual que é o primeiro passo? Bom, se eu entrar aqui, aonde que eu vou ter que colocar o meu stop? Se eu estou numa área de suporte, eu vou ter que colocar meu stop abaixo dessa região aqui. Então, estou acessível para o meu stop? Está tranquilo para mim? Pode ser, para mim está tranquilo. Aonde que eu vou colocar o meu alvo se eu entrar aqui? Se eu colocar o meu alvo, se eu comprar aqui agora, eu vou ter que pegar meu alvo desde esse movimento de queda aqui, ó, eu vou ter que botar esse meu alvo mais ou menos na metade desse movimento, que consequentemente, olha aonde que vai dar. O mercado estava subindo, você tem sempre que analisar os fundos e os pivôs que o mercado deixa. O mercado estava subindo, aí o mercado desceu. Aí o mercado subiu de novo, fez aquele esquema lá do topo duplo. E aí desceu de novo. E aí desceu de novo. Se o mercado realmente voltar a subir aqui, eu posso no máximo colocar o meu alvo, no caso nessa região aqui, ó, que vai dar consequentemente bem no meio dessa volta aqui. Então vamos pegar e vamos fazer esse trade, tá? Vou comprar aqui agora. Comprei 20 fucking contratos. Comprei 20 contratos. Seguindo então o gerenciamento, o meu alvo vai ter que ser nessa região aqui, tá? Meu alvo vai ter que ser nessa região. O meu stop ele vai ficar então abaixo dessa região que eu acabei de colocar. Então deixa eu tirar um pouco essas linhas, só para não ficar uma coisa muito confusa.
Então, seguindo o fluxograma, essa é a operação. A gente analisa a gente analisa, no caso, o gráfico maior, volta para o gráfico menor, e aí a partir daí a gente começa a analisar os topos, os fundos, os pivôs. Isso é extremamente importante que a gente saiba, tá? E o que eu posso fazer aqui é ajustar o meu alvo agora, nesse momento, por trailing stop. Então, automaticamente, meu stop, no caso, né, ele vai começar a subir à medida que o preço for desenrolando ao meu favor. Então, a gente está vendo que agora está acontecendo um super de um engolfo de alta, nesse exato momento aqui, ó, está acontecendo um engolfo de alta, que é um gatilho de compra no caso, quando a gente tem um candle de força, um candle, nesse caso azul, engolindo o candle vermelho. Então a gente está aqui com uma perspectiva de compra, o mercado realmente está num viés altista, desde a abertura, que a gente já está subindo na abertura, está tendo esse primeiro, digamos, o primeiro pullback do dia. E esse pullback está acontecendo então agora às 14 horas e 19, né? Você consegue ver aqui embaixo o horário do dia, ó. Agora são 14 e 20. Fechou então o candle de força engolindo o candle vermelho, agora é só uma questão de aguardar o desenrolar dessa operação. Vamos ver o que vai dar? Eu estou curioso, vamos ver. Sabe o que é uma coisa muito doida que acontece? É o seguinte. Esse é o momento para você prestar atenção como que as coisas são colocadas em prática, tá? Eu vejo um monte de galera aqui comentando no chat, presta atenção na operação. Como que foi feito isso então? A gente simplesmente olhou, abriu a plataforma, tá? O que você faz? A primeira coisa que você faz quando você tem que fazer essas operações, abre a plataforma, abriu a plataforma, o que você faz? Você simplesmente começa a olhar do gráfico maior para o menor, tá? Do maior para o menor. Sempre isso, sempre faz isso, porque desse modo você não vai correr o risco de fazer uma operação contra o movimento principal do mercado. Porque o pior problema que eu tinha, que eu enfrentava quando eu estava começando era o seguinte, tá? Cara, eu olhava, tava subindo. E aí na hora que eu apertava o botão para comprar, o negócio começava a descer. Na hora. Eu era assim, ó, se tivesse uma pessoa do meu lado, a pessoa podia fazer exatamente o contrário do que eu ia fazer. Porque se eu vendesse, ia subir, se eu comprasse, ia descer. A pessoa do meu lado sempre ganhava dinheiro. Então, o problema de um trader é, primeiro, não saber analisar o gráfico e, segundo, não saber o momento certo de entrar. A principal coisa que você deve estar sempre focando é o momento certo de entrada com base em uma análise bem feita. Uma análise bem feita. Tá? Esse trade agora está com 1.700 negativo. É importante que você entenda uma coisa. O outro grande erro de um trader é achar que ele tem que fazer uma operação e na hora que ele entrou, na hora o mercado já tem que ir a favor dele. Tá? Esse é um grande erro de muitas pessoas. Na hora que abre a operação, na hora que eu abrir, o mercado tem que ir a meu favor. O mercado não tem que ir a seu favor, o mercado tem que ir a favor da sua análise e não necessariamente daquele seu ponto de entrada que você entrou. Tá? Então, nesse caso agora, o mercado está indo contra nós. Mas o que a gente faz como trader de elite? A gente já estudou o mercado, a gente fez a nossa análise, a gente aguarda a operação desenrolar. Você tem que ter sangue frio. Você não está aqui para ficar chorando nem para ficar rindo. Você tem que seguir a análise, porque é a análise que vai gerar o resultado para você e não o seu sentimento. Tá? Uma coisa que é importante que a gente sempre fala no trader de elite é o seguinte. Não adianta só a técnica, a estratégia, a operação. A gente utilizou a técnica e a estratégia para abrir esse trade aqui agora, certo? Só que, beleza, a gente abriu o trade, e aí? Agora vem a segunda parte, né? Vem a segunda parte de lidar com a ansiedade, lidar com aquela apreensão de cacete, vai logo a favor do meu trade, estamos aqui com 220 negativo, vamos. Ficar naquela apreensão e você tem que estar sempre tranquilo, você tem que ser sangue frio total quando você está no mercado, porque a pior coisa que pode acontecer é você levar um stop. E o que acontece se você levar um stop? Se você for um trader inteligente e você for um trade eficaz, o stop não vai fazer nenhuma diferença para você, porque você criou um gerenciamento, você está seguindo um plano. E não existe nenhum plano realizado pelos maiores traders do mundo que não estão incluídos prejuízos. Né? A gente nunca é perfeito, é por isso que eu sempre tenho aquela frase famosa do mercado financeiro. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo.
E ser lucrativo não significa que você não vai perder, não significa que você vai estar 100% com acerto. O que importa é que ser lucrativo, o seu lucro vai ser sempre maior do que o seu prejuízo. A gente no gráfico maior viu que o mercado estava fazendo um pullback, essa leve queda, indo em direção exatamente para um nível de suporte. É uma zona de suporte, que é o Fibonacci. A gente simplesmente comprou, seguindo a análise. Sangue frio, bora pro trade. Agora são 14h28, a gente está exatamente a pouco mais de 10 minutos nessa operação. Eu já estou também com meu stop gain acionado, meu trailing stop. Então, à medida que o preço for subindo a favor da minha entrada, o meu stop ele vai automaticamente seguindo junto, tá? Ele vai subir junto com esse preço do mercado. Então, eu vi que muitas pessoas teriam saído nesse momento. Só que se você sai, mesmo tendo feito análise, acontece duas coisas. A primeira coisa é que você vai sair no prejuízo no meio do seu trade, tá? Vai sair no prejuízo no meio do seu trade. E segundo, você vai sair e vai acabar minando a sua própria mentalidade. Porque o que adianta você fazer uma análise e você não acreditar na sua análise? É você se jogar contra você mesmo. Então faz análise, acredita e vai pra cima. Porque o jogo do trader, muitas das vezes, não é a técnica. Porque, cara, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui? Não é um bicho de 7 cabeças. Quem já tem um básico de conhecimento de mercado financeiro e bolsa de valores, sabe exatamente o que eu fiz. Não sabe? Fibonacci. Suporte, rompimento falso, movimentação de alta, gráfico âncora. As pessoas sabem o que eu estou fazendo aqui. Se você não sabe, se você está perdido, cara, não entendi nada que você falou, Portes. Tranquilo, isso aqui você aprende em uma semana. Tá? Em uma semana você aprende isso. Então, calma, pode ficar tranquilo. Não é complicado. Agora, o jogo psicológico é muito importante também. Vamos lá, que o trade virou para o nosso lado agora. O que você tem que estar prestando atenção durante o trade? Você tem que estar sempre prestando atenção na resposta do mercado. A gente fez uma operação ali de compra, exatamente um nível de suporte, onde teoricamente é um lugar bom para a gente comprar. E a gente viu que após a gente comprar, apesar de ter ficado negativo um pouco ali, não foi nada de tipo, veio um CF vermelho, veio um candle de força gigante vermelho rompendo tudo e colocando o preço para baixo. A gente nem chegou a entrar dentro do 61.8 do Fibonacci. Aqui nesse momento agora está acontecendo um super de um candle de força. Aí o que acontece? Esse é um gatilho chamado volta do CF, que é quando a gente tem um candle de força gigante, assim, a gente sabe que o próximo candle provavelmente vai comer um pouco desse candle, verde, né? Azul no caso. Então o próximo candle, teoricamente, ó, tá ficando um pouquinho vermelho. Então você sempre espera o candle próximo de um candle de força recuar um pouco para que você entre. Tá? Uma técnica, então, para você não entrar no rompimento do candle de força gigante e logo que você entrar, o próximo candle começar a recuar um pouco. Então espera um pouquinho, entra um pouquinho quando ele desce. É a volta do CF, o gatilho. Agora nesse momento são 700 pontos no índice para quase 3 mil reais. 3 mil reais agora, redondo de lucro. Bom, a gente está com uma certa dificuldade do preço chegar aqui em cima, acima dos 200. Vamos ver se a gente consegue. A gente está com 125, 77, 130. Se não se manter acima dos 77, a gente pode fechar essa operação por conta da dificuldade que está de passar desses 150. Vamos ver. Então está segurando em cima do 77. Eu vou com o botão do mouse preparado aqui para fechar essa operação. Desceu então do 77, eu vou fechar aqui na marra mesmo essa operação. Exatamente agora para fazer esse recuo no momento certo. Então o que a gente faz aqui? O que a gente fez? A gente abriu uma operação, a gente gerenciou ela, a gente não se casou com a operação. O que significa se casar com a operação? Ela aconteceu, a gente modificou, alterou e saímos no lucro. O meu stop estava aqui em cima já colado, então deu tudo certo com uma operação lucrativa e positiva. É isso que você tem que sempre focar nas suas operações.